Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Vamos iniciar mais uma aula de ciências com o conteúdo de sistema endócrino. Antes de iniciar a nossa aula, vamos aqui relembrar alguns cuidados contra o coronavírus. Use sempre máscara quando for sair de casa. Use sempre álcool gel 70% quando você não puder lavar as mãos. Em casa, lave sempre bem as mãos, certo? Mantenha o distanciamento social, desinfecte bem os objetos pessoais e só saia de casa quando for necessário. Fique ligado também nos sintomas: febre, tosse seca, dor de garganta e dificuldade para respirar. Lembrem-se, o melhor cuidado é a prevenção. O controle das funções do corpo. Para que o nosso corpo funcione bem, é necessário que haja uma coordenação das atividades que são desempenhadas pelo sistema nervoso e sistema endócrino. O controle e a velocidade de comunicação entre esses sistemas ocorrem de maneiras diferentes. No sistema nervoso, essa comunicação é estabelecida por meio de uma rede de nervos, que ao emitir um impulso nervoso, através desses nervos, rapidamente a gente tem uma resposta, em milésimos de segundos. Já o sistema endócrino utiliza a corrente sanguínea e substâncias específicas chamadas de hormônios, que são substâncias químicas que têm diferentes funções no nosso organismo. A comunicação por meio de hormônios é um pouco mais demorada que por impulsos nervosos. Levam segundos ou minutos para serem desencadeados. Apesar de mais demorado, essa comunicação pode atingir grande quantidade e grande variedade de células, não apenas células de músculos ou de outras glândulas, e pode ter efeito muito duradouro. Agora vamos estudar um pouco sobre as glândulas. As glândulas são órgãos especializados em produzir e liberar substâncias, seja para o uso interno ou excreção ao meio externo. Existem dois tipos de glândulas, as chamadas exócrinas, que se caracterizam por possuírem ductos, que são canais para liberar as substâncias produzidas. Essas substâncias são liberadas no exterior do corpo ou em cavidades internas a ele. São exemplos as glândulas sudoríparas e as sebáceas, que são encontradas na nossa pele, e a gente pode observar elas aqui nessa imagem. Aqui está a glândula sudorípara, e aqui está a sebácea, e aqui está um ducto, certo? Que é um canal. E outro exemplo são as glândulas salivares. O outro tipo de glândula são chamadas de endócrinas, certo? São caracterizadas por não possuírem ductos, liberarem as substâncias, os hormônios, diretamente na corrente sanguínea. São exemplo delas a hipófise e a tireoide, tá? E aqui a gente pode observar o funcionamento de uma glândula endócrina, tá? A gente tem aqui a corrente sanguínea, a gente tem uma célula endócrina cheia de hormônio dentro. Ela está liberando aqui ela para a corrente sanguínea. Esse hormônio vem passando e algumas células sensíveis a ele vão sendo atraídas, né? Esse hormônio vai sendo atraído e entrando dentro dessa célula. E os demais que não entram passam direto pela corrente sanguínea, certo? O sistema endócrino. O sistema endócrino é formado por glândulas endócrinas e também por alguns órgãos que produzem hormônios. Esses órgãos, que fazem parte do sistema endócrino, funcionam da seguinte forma: produzem hormônio, que é liberado na corrente sanguínea. Esse hormônio, ele atua em células-alvo, que às vezes ficam distantes. Essas células exibem reações em resposta ao hormônio, tá? Aqui desse lado temos a ilustração do sistema endócrino, tá? Aqui temos a glândula pineal, que produz o hormônio que afeta o relógio biológico. Temos a glândula hipófise, que é considerada uma glândula mestra, porque ela influencia o funcionamento de outras glândulas, tá?
Temos as glândulas suprarrenais, que produzem vários hormônios. Entre eles tem a adrenalina, que é liberada em situações de medo, tensão e estresse. O pâncreas, que produz o glucagon e a insulina, que controla a glicose no sangue. Temos o hipotálamo, que produz vários hormônios que influenciam a glândula hipófise. Temos a glândula tireoide, que ela produz um hormônio chamado tiroxina, que controla a velocidade do metabolismo. Temos as glândulas paratireoides, que são 4, 2 de cada lado da parte posterior da tireoide. Seu hormônio influencia a concentração de cálcio no sangue. Temos os ovários ou gônadas femininas, que produzem a progesterona e um conjunto de hormônios chamados estrogênios. São os hormônios sexuais femininos, tá? No caso das mulheres. Agora, no caso dos homens, temos os testículos ou gônadas masculinas, produzem um conjunto de hormônios sexuais masculinos, os chamados andrógenos, entre os quais se destaca a testosterona. Ainda falando do sistema endócrino, sobre os hormônios, alguns hormônios eles desencadeiam respostas rápidas, como é o caso da adrenalina, que pode causar uma sensação de bem-estar ou mal-estar muito rápidos, né? Ele atinge o seu pico rapidamente, ao mesmo tempo que rapidamente volta ao seu estado normal. Esse esquema aqui abaixo demonstra muito bem como acontece. Ao ver a situação de perigo, o corpo se prepara para reagir, ele entra em estado de atenção. É a adrenalina que prepara o organismo para fugir ou atacar, e a noradrenalina gera o ímpeto da ação. Os hormônios são produzidos nas glândulas suprarrenais e entram na corrente sanguínea. Passado o risco, o corpo volta rapidamente ao seu estado normal, como eu falei. É algo que acontece muito rápido, não é duradouro, certo? Efeitos da adrenalina. A pupila fica dilatada, os músculos tensionados, pronto para qualquer ação. A respiração fica mais profunda e rápida. O coração fica disparado, aumenta o fluxo de sangue para os órgãos vitais. A transpiração é acionada para que o corpo se mantenha frio, certo? Aqui temos mais um esquema que mostra como é que acontece, né? Essa ação rápida dos hormônios. Temos os fatores estressores que vai atingir a pessoa, aí vai começar a ser acionado. O hipotálamo estimula a liberação de hormônios pela hipófise. Os hormônios estimulam as glândulas suprarrenais. As glândulas suprarrenais produzem e liberam cortisol e adrenalina, os chamados hormônios do estresse. E por último, os hormônios liberados preparam o corpo para enfrentar a situação de tensão. Então, isso tudo é muito rápido, certo? O corpo é totalmente preparado para receber essa situação, passa pela situação e logo após volta ao seu estado normal. Os hormônios que desencadeiam resposta mais duradoura, mais lenta, né, mais demorada, são os hormônios do crescimento. Até porque a gente leva boa parte da nossa vida para a gente concluir o nosso crescimento, tá? A tireoide e o bócio. A tireoide é uma glândula situada na base do pescoço. O bócio, gente, é quando a tireoide ela está aumentada, né? Ela aumenta ou devido a uma deficiência na quantidade de iodo, ou também por uma inflamação na glândula, certo? Entre os hormônios produzidos pela tireoide está a tiroxina, que ela vai atuar na velocidade do metabolismo, certo? É ele que vai dizer se o metabolismo vai ser lento ou mais rápido. Esse hormônio, ele tem efeito na maioria das células, por isso ele controla o metabolismo. Pode ocasionar alguns distúrbios, como o hipotireoidismo ou o hipertireoidismo.
O hipotireoidismo, gente, ele tem algumas características, apresentando a pessoa cabelo seco, irritabilidade, cansaço, pele seca e áspera, né? E a sua grande característica é que a tireoide, ela é diminuída, certo? O hipertireoidismo, apresentando a pessoa perda de peso, olhos salientes, suores e pescoço inchado, certo? E a sua característica maior é a tireoide aumentada, certo? A glândula, ela é bastante inchada. Aqui do lado a gente tem um esquema que mostra onde se localiza a glândula da tireoide, né? No nosso pescoço, tá bom? O pâncreas e o controle da glicose no sangue. O pâncreas, ele produz dois hormônios. Um é a insulina e o outro é o glucagon. Esses dois hormônios, eles atuam regulando a concentração de glicose no sangue, certo? A insulina, ela é liberada quando a concentração de glicose no sangue está muito alta. Ela transforma a glicose em glicogênio, certo? Já o glucagon, ele é produzido quando a concentração de glicose está baixa, convertendo o glicogênio em glicose, certo? Então, a gente vai observar aqui esse esquema, certo? Então, temos aqui a glicose, que através da insulina é transformada em glicogênio, certo? Mas que, se for necessário, se os níveis de açúcar estiver muito baixo, através do glucagon, vai transformar novamente o glicogênio em glicose, certo? Agora aqui a gente tem mais uma vez a explicação do que eu acabei de falar, a atuação do glucagon, certo? A gente tem aqui em forma de esquema. Então, primeiro tem a diminuição da glicose no sangue, tá? E depois o pâncreas, ele libera o glucagon, tá bom? Aí o glucagon, ele estimula a transformação de glicogênio em glicose no fígado, tá? Aí ele vai chegar a concentração normal de glicose, né? A concentração desejada de glicose no sangue, tá? A atuação da insulina. Há um aumento da glicose no sangue, o pâncreas libera a insulina estimula a entrada de glicose nas células do corpo e a conversão de glicose em glicogênio no fígado, certo? Até restabelecer novamente a concentração da glicose no sangue, tá? A nossa aula chegou ao fim. Eu espero que vocês tenham entendido o assunto que estudamos, certo? Mas se você ainda tem alguma dúvida, consulte o seu professor, tá bom? Ele irá lhe ajudar. Um grande abraço e até a próxima aula.